Fala galera, começando mais um Osório Cast Mais, sempre este gordinho que vos fala aqui, Cláudio Osório, e como já está escrito no nome, e eu sempre falo quando começo um podcast que cada episódio, o mais é porque eu tô com uma pessoa que é mais interessante, que tem mais coisas para contar, para vocês não ficarem assim, só tendo que aguentar eu falando abobrinha. Não que ele venha falar abobrinha, né? Lógico, mas mais uma pessoa que com certeza vai contribuir aí para você ter algum tipo de crescimento na vida. Cara, é um programa que vocês sabem que é top, né? Só convidado, só os fodásticos estão vindo aqui, né? Reis. Galera, de saída já, se você ainda não segue o canal, siga o canal, já dá o like, porque com certeza a conversa vai ser muito boa. Se você no final não gostar da conversa, não tô nem aí, não tô preocupado se tu gostou ou não, porque eu sei que vai ser top. Então, assim, hoje eu tenho o prazer de receber esse cara. Cara, é interessante que a gente já tá numa história meteórica, porque eu conheci o cara, já vamos trabalhar junto na mesma empresa, enfim, mas vou deixar que ele se apresente sempre no melhor estilo Marília Gabriela, Jô Soares, coisa e tal. Mike Coutinho, primeiro, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite e vir conversar. E aquela pergunta inicial, assim, quem é Mike Coutinho por Mike Coutinho? A mais filosófica das perguntas. Me conta aí, cara. O cara que se apresenta, bom dia, Águias. Tudo bom? Cara, é um prazerzaço estar aqui, um prazerzaço falar com quem te acompanha, com quem te assiste, com quem te ouve, meu colega de trabalho. Nos conhecemos recentemente, já nos tornamos colegas de trabalho, já estamos aqui no podcast maravilhoso, tomando um belo de um café. Isso aí. Cara, quem é o Mike? O Mike é um cara que não nasceu Mike, começa por aí, né? Boa. Eu nasci Michel, eu nasci lá em Pelotas, eu não sou santamariense, eu não sou da região central do estado, embora eu me considere bastante santamariense já estou em Santa Maria há quase 10 anos. Eu morei 5 anos em Santa Cruz do Sul, por conta das minhas empresas, mas eu nasci em Pelotas, criado na Praia do Laranjal, né? E nasci Michel, me tornei Mike depois da faculdade. Veio a graduação e já graduou o nome também. Mas eu não queria, eu me lembro que eu resisti, né? No primeiro dia de aula, my name is Michel. Sou formado em letras inglesas, literaturas de língua inglesa, pela Universidade Federal de Pelotas, e no primeiro dia de aula, né, o clássico, what's your name, etc e tal, my name is Michel. Mike isso, Mike aquilo. Entendi. No, my name is Michel. Mike, Michel. Quanto mais tu resiste, mais o apelido pega, e hoje em dia eu me apresento como Mike. Mike Coutinho. Entendi, cara, entendi. Pô, legal. Veio com força. Cara, tu falou ali, já fez deu uma viajada em algumas cidades, assim, quem era o Michel Piá? Quem era esse cara? Quem era esse menino Michel? O que tu aprontava lá em Pelotas? O menino Michel é um rapaz que filho da dona Antônia do Seu Dó, pai pedreiro, pintor, encanador, mãe cozinheira, faxineira, e que sempre estimularam o Michel a estudar. Né? Eu conto com muito carinho isso sempre. A mãe e o pai, eles nunca passaram perto da porta de uma universidade, mas eles diziam coisas da mais alta filosofia. Que é um pouco mais estuda, meu filho. Né? Era o que eles tinham para entregar naquele momento, e às vezes parecia... Eles sentiam que isso para eles era pouco, e... eu não sei se a mãe, antes de falecer, teve a dimensão do que ela fez, e se o pai ainda hoje, meu pai é vivo, eu não sei se ele tem a dimensão do que ele fez. Quando eles diziam, pô, estuda aí, meu filho, lê mais, te inteira dos estudos, cai de cara nos cadernos, porque a gente não teve essa oportunidade, mas tu e a tua irmã podem fazer diferente. Eu assumi isso de uma maneira tão bacana, assim, tão peculiar, e eu devorava livros, eu lia desde bula de remédio até livros de páginas intermináveis, me dedicava bastante ao estudo, eu falava bastante abobrinha, falo bastante abobrinha ainda no início do programa, né? Tu falou aí, não que o cara vai falar abobrinha, eu vou. Já deixa avisado. Já aviso que eu vou dizer algumas abobrinhas aqui, mas, né, eu vou dar o meu melhor para que as minhas abobrinhas venham com conteúdo, né, pra galera aproveitar, aplicar. Seja uma boa colheita.
E aí eu estudava bastante, lia bastante, embora tenha sempre sido um rapaz energético. E a minha mãe era chamada constantemente na escola porque eu conversava demais. Aí, pô, Dona Antônia Michel tá conversando demais. Dona Antônia Michel tá com dificuldade de copiar do quadro. O cara fica conversando aí sobre a TV, a novela, o filme, e não sei o que, a música, né? Dá uma conversada com o Michel, mas aí chegava no final do ano eu sempre passava. Rock and roll. Boa. Aquela história clássica da professora Legal. que se preocupava com o aluno e achava que o aluno Claro, ia claro. né, tomar pau, porque o cara não presta atenção e tal. Entendi. Mas eu sempre fui bastante interessado, assim. Aí um dia caiu um dicionário inglês-português na minha mão e eu o comi. Eu comia tudo que é livro que surgia, e gibi e tudo, né? E aí caiu um dicionário inglês-português na minha mão e eu entendi que existiam línguas além da minha língua. E eu achei aquilo interessantíssimo. E aí, amalucado que sempre fui, agora eu tô um pouco melhor. Eu já fui pior. É só uns tiquezinhos de vez em Não, quando. já fui bem pior. Agora eu tô bem. Boa. E aí eu ia em ordem alfabética, cara. Eu pegava o dicionário e ia letra A. Tá, aí era no tempo que não tinha dicionário inglês. Pelo menos não chegava com tanta facilidade na tua mão um dicionário com palavra em inglês, definição em inglês. Hoje tem aos montes, belos dicionários aí. Aí eu lia a letra A, tradução B. Eu ia todas, letra por letra do alfabeto. E aí sempre tive facilidade de memorizar coisas que eu lia e tal, e achei interessante começar a brincar de falar algum inglês em casa. Aí me interessei por música americana e britânica em casa, né? Comecei a entender os estilos musicais que eu mais gostava, né? E aí me apaixonei cedo pelo rock and roll. Isso já dá a dimensão do porquê eu termino todas as minhas interações com rock and roll, que é uma pergunta bem frequente, né? Existem inúmeros fatores que fazem eu dizer isso. Um deles é o rock and roll foi um belo teacher para mim. Entendi. Então eu aprendi muito inglês com rock and roll. Então rock and roll não só para mim é um elemento energético que me faz bem, é algo que me põe para cima, que me desperta sentimentos bacanas, que faz eu ficar legal quando eu tô para baixo, que faz eu ficar mais legal quando eu tô legal, né? Mas também foi um baita teacher. Então comecei a me inteirar bastante de rock and roll e tal, mas não era suficiente, né, para falar inglês. E aí, mesmo com toda a dificuldade que eu sabia que a minha família tinha de investir em questões, além de pagar todas as contas e alimentar os filhos, etc., eu mesmo assim fui no pai e na mãe e falei, eu tô querendo estudar inglês de maneira mais aprofundada, será que tem como? Como é que a gente pode fazer? E aí meu pai trabalhava para uma moça que conhecia um rapaz que tinha uma escola de inglês. Essa era a informação que nós tínhamos em casa. Aí o pai construiu a casa dessa mulher, da fundação ali até o último pedaço do telhado. E aí era muito amiga da família, a Estela. E o pai chegou na Estela e falou, Michel quer estudar inglês. Estela, tu conhece um cara, né? Que é professor de inglês. E a Estela, conheço o Pedro, vai na escola dele, diz que eu falei contigo. E ele vai conseguir alguma condição para vocês, para o Michel começar a estudar. E aí eu fui na escola do Pedro com meu pai, e aí o Pedro nos recebeu lá quando a gente foi lá. O pai explicou que não tinha muita condição e que, o Michel gosta de inglês, eu não sei se tu tem bolsa, meia bolsa, algum teste que ele possa fazer, que eu possa pagar menos. E aí esse rapaz falou, não, eu vou destinar esse valor aqui para que o Michel comece a estudar. Até 2001 era Michel. E aí ele não paga material e nem matrícula aqui, ele começa. Esse valor fica bom para você, seu dó. E aí o pai, fica bom para começar. E aí eu comecei a estudar inglês lá no CL, Centro de Estudos Especiais em Língua Inglesa, do Pedro Fickel, meu primeiro mentor em língua inglesa, um dos grandes mestres de inglês que eu tive. Um cara fenomenal, fantástico, formado em psicologia, em letras inglesas e literaturas, e o cara... Eu falava francês também, era um cara, uma referência fortíssima que eu tive. Demais. E aí eu comecei a estudar na escola desse cara, que tinha uma escola clássica e tradicional em Pelotas, aquele tradicional do inglês, 2 anos de básico, 2 de intermediário, 2 de avançado. Eu ainda fiz um 7º ano, que era um pós-avançado, que ele me preparou não só para inglês avançado, mas também para como conversar com pessoas, como entender o espaço da sala de aula, como se locomover, o que fazer com as mãos. Ele me deu um curso completo. Ele já enxergava que eu era
um potencial futuro professor, talvez. Ele já via que eu ia ter a língua inglesa como algo importantíssimo da minha trajetória, da minha carreira. Ele enxergou isso antes de mim. Então ele foi me preparando. Hoje eu entendo que ele foi me preparando, assim. Ele foi realmente um pai, Cara, um anjo, assim. E que loucura isso quando eu olho assim, de ver, né? Quando tem esses caminhos já formatados, né? É muito legal. O trabalho do teu pai conecta com uma pessoa que te conecta depois no cara que vai influenciar no teu futuro e o caminho já pavimentado ali. Eu acho isso impressionante. E sempre que eu volto no tempo e fico pensando, cara, se eu não tivesse rodado no primeiro ano do segundo grau, do extinto segundo grau, como eu rodei, eu não teria conhecido essa pessoa aqui que me levou a conhecer essa aqui, que me apresentou para essa aqui, que fez com que eu chegasse até aqui. E às vezes a gente tem a ideia de que um revés vem para te detonar e pá, se eu não sou merecedor disso, por que isso está acontecendo comigo? E aí eu não sei muito bem explicar isso, eu nem me atrevo a definir o que é isso. Mas se eu faço essa viagem no tempo, assim, eu vejo que as coisas estão todas interligadas, assim, e que uma coisa foi levando a outra, e até eu chegar aqui nesse momento que eu sento nessa mesa fantástica, com esse café maravilhoso, com essa pessoa animal, né, meu colega de trabalho, né, que tá junto comigo em um projeto onde a gente tá fazendo coisas boas por Santa Maria, né, e é muito louco, isso é muito maluco, muito maluco. Quando tu falou ali que tu teve o rock and roll como teacher, quem é o teacher? Quem é esse rock and roll aí? Quem são as bandas ou as figuras que estão por trás desse teu gosto? Existem várias, inúmeras, assim, e existem 3 bandas de 3 estilos musicais bem diferentes que me mostraram o que eu ia escutar pelo resto da minha vida. A primeira, Ramones. O cara começou já. Comecei dando-lhe por pau. Baixo. Comecei dando-lhe pau. Entrou de é uma rasteira voadora, assim, é um negócio. Mas antes, tu vê só, eu vou falar de 3 bandas aqui que falam inglês, né? Que cantam em inglês. Mas antes dos Ramones teve o RPM. Né? Eu, um rapaz dos anos 70, eu sou de 78, né? E aí lá por 84, 85, nas festinhas da escola tocava um tal de RPM, aí um Paulo Ricardo que cantava com a voz rasgada. Quem nunca quis ter um olhar 43? Não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, olha só, e aí todo mundo dançava o RPM e o Paulo Ricardo e não sei o quê. Eu sou fãzaço do Paulo Ricardo até hoje, né? Porra. E eu gosto do RPM, eu tenho os CDs, eu tenho os vinis lá guardados e tal, que eu não toco com medo de deteriorar ali, estragar. Né? Começou ali, assim, né? Esse ritmo mexe comigo, assim. Aí, com as histórias do inglês, etc., caiu o Ramones na minha mão, comecei a escutar Ramones lá com a gurizada. E aí depois eu entendi que existia uma banda de metal inglesa chamada Iron Maiden. Inclusive, kids, nunca falem Iron. Né? O correto é Iron. Repeat, kids, Iron. Existia uma banda britânica chamada Iron Maiden, né? E aí, pá, que legal isso aqui. E aí tudo através daquela energia, aquela coisa pra cima, assim. Pai, que baita som, e saca essas guitarras. E olha esse baixista com esse pé na caixa aqui, que legal. Né? E aí entendi que eu gostava de heavy metal. E aí dali saiu um monte de outras bandas, né? Aí eu descobri Black Sabbath, aí eu descobri... Só coisa ruim, né? Descobri... São os caras que não sabem tocar e não fizeram nada. Só pegaram a guitarra, botaram o pé pra frente e saíram... Maravilha, pô, tá louco. E aí eu descobri a banda mais fantástica da história da humanidade, a banda que pra mim, assim, é... Rush. Pra mim, a banda mais legal do mundo é Rush. Infelizmente eu não consegui ir em nenhum show do Rush. Me arrependo de não ter conseguido, porque, cara, Rush pra mim é a trilha sonora da minha vida. Entendi. É a banda canadense fantástica lá. E essas 3 bandas são minhas 3 referências, assim, de banda de rock and roll que eu curto bastante. E aí, a partir daí, né, tu pega o Rush, aí, eu gosto de Led Zeppelin, eu gosto de Jethro Tull, eu gosto de um monte de coisa progressiva, de heavy metal também, eu gosto de Halloween, eu gosto de um monte de coisa. E o rock and roll é o meu estilo favorito, mas eu gosto de música. Sim. Né? Pô, e tu falando isso, como é importante a gente ver o que é a entrada... Que uma banda, que uma música, que uma coisa assim, é uma entrada cultural absurda, né? É incrível. Imagina, olha o mundo que te abre, que tu tá demonstrando aqui na tua história mesmo. Isso é uma das coisas que eu tive uma infância muito eclética. O meu pai era tu falou dos vinis na hora, eu já lembrei. O pai tinha
uma sala que era só dele, ele era professor, o pai era professor de matemática e era o cara dos números, assim, que eu nunca vi alguém sorrir resolvendo um problema. Falei, alguma coisa tinha de errado naquilo ali, não é normal Que tá aquilo ali, acontecendo entendeu? O com esse que tá acontecendo com esse cara? E aí eu falava muito pra galera que eu não gostava de pedir ajuda pro pai. Quando eu tinha uma dúvida da escola, cara, eu odiava se eu perguntar pra ele, porque eu me sentia muito burro. Não, isso aqui faz assim, pô, mas peraí, tem outro jeito. Aí, no final eu olhava, putz, cara, tem 5 jeitos de resolver, eu não sei nenhum. Em 5 segundos. E não, me confundiu mais a cabeça. Mas ele era um cara que ele trazia muito essa coisa que tu trouxe agora da música, sabe? Ele veio de uma família muito humilde e com muita dificuldade financeira e tal. E de todos os irmãos que ele tinha, ele foi o cara que olhou e falou assim, cara, mas eu quero estudar. E tanto que na época dele, daí, né, um cara, ele é da década de 40, ele teve problema que o pai não queria que ele estudasse, queria que ele fosse trabalhador, assim, não fosse para a área de... trabalhador, eu quis dizer, não é que professor não trabalha, né, galera? Sim. Mas... e ele buscou e ele tinha muito ele dava muito valor para a música, então eu cresci numa casa que sempre tinha música tocando. E aí, no caso do pai, ele era um cara muito eclético, assim, ele tinha umas pegadas, às vezes que ele botava umas coisas... um Mozart tocar lá no fundo porque ele queria concentrar lá nas cálculos dele e de repente estava tocando, sei lá, música nativista das antigas, né? Aquela coisa mais... Mas como a música interfere, né, cara, na tua vida, se tu permite que isso aconteça. Impressionante. Né? A carga cultural, como tu bem falou, é fortíssima. É fortíssima. A partir daí, tu começa a ler mais. Aí dá uma medinha a gente afirmar isso e ver as músicas de hoje. Às vezes dá uma assustada. Dá uma assustada. Mas aí, cara, tira-se questões educacionais de qualquer tipo de som, de qualquer tipo de estilo. Eu aprendi eu aprendi a voltar o meu olhar para tudo que é tipo de música. Quando tu é do rock and roll, tu tem umas manias muito julgadoras, assim. O cara do rock and roll, ele tem um ego um pouco mais... o resto das bandas nada presta, tipo, não, entendi. Comecei a escutar Ramones, eu não vou escutar nada brasileiro e tal. Aí tu vai entendendo que, pô, essa carga cultural começa a te pegar, começa a te dominar, e tu começa a querer saber mais sobre música como um todo, e aí tu começa a enxergar a educação em... Os meus olhos, pelo menos, enxergavam a educação em tudo que é tipo de música que eu escutava, assim. Né? No mínimo para aprender uma palavra nova, um termo novo, uma frase mais legal, mais de impacto e tal. Entendi. Né? E... Dessa tua percepção de ver isso para cair dentro da facul ali, foi assim? Tipo, foi natural ou tu teve ainda... eu acho que eu vou ser engenheiro. Lá nos primórdios eu queria ser dentista. Muito atrás, assim. Muito nos primórdios, assim. Mas aí se dissipou muito rápido porque eu me apaixonei pelo inglês cada vez mais, entendi que eu ia trabalhar com inglês o resto da minha vida. Quando eu entrei no curso do Pedro Fickel, que foi o primeiro mentor lá que me abriu as portas, eu já entendia que eu ia trabalhar com inglês. Não sabia bem como. Entendi. Eu achava que eu ia fazer tradução. Eu não me via numa sala de aula sofrendo em sala de aula o que eu fazia os teachers sofrer, das vezes. E vai que volta, né? Vai que o universo realmente te devolva, né? Então vamos testar esse tal de karma aí. Porque não, se esse tal de karma existe, eu vou ser exterminado da face da Terra, porque, né? Boa. E aí eu entendi que eu ia trabalhar com inglês. E aí eu resolvi fazer letras em inglês. E passei. Eu passei para a Federal de Pelotas em 2001. Eu entrei para estudar letras em inglês e literaturas de língua inglesa. E aí, olha só que maluco. A primeira pessoa com quem eu falei no primeiro dia de aula, hoje é minha melhor amiga, minha sócia. Olha só. Em 2 escolas de inglês que eu tenho. Né? Eu tenho 2 unidades Top English School, sou franqueado de 2 empresas do ramo de língua inglesa, Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Hoje essas escolas operam 100% online, por conta de toda a questão pandêmica. A gente segue entregando inglês, mas agora no conforto dos nossos lares. Entendi. Ou de algum home office com uma internet bacana, né? Adaptações 1000. E a minha sócia foi a primeira pessoa com a qual eu falei na faculdade, daquelas coisas que eu falei, né? Tipo, conheci aquela menina lá de Santa Maria, né? A Rachel, né? Que não nasceu Rachel também, mas ela não escapou. Ela resistiu menos ao Rachel do que eu ao Mike, né? A Rachel não passou aqui em Santa Maria, ela passou lá na Federal de Pelotas, foi morar lá e eu conheci ela lá.
E aí a Rachel não falava inglês, eu já falava inglês quando a gente entrou na faculdade e eu ensinava inglês para ela. Entendi. Né, em troca de um sofá-cama que ela tinha no centro da cidade de Pelotas. Eu morava no Laranjal, não tinha carro, era longe. E aí as loucuragens da faculdade, as festas, bebedeira, acontecia tudo no centro da cidade de Pelotas. E eu era o guri do Laranjal, que dependia de um ônibus lá que levava de 45 em 45 minutos para chegar. Né? E aí a gente ia trocando umas figurinhas, assim, tipo, eu durmo nessa rede aí, te dou umas aulas de inglês. Né? Porque não se falava inglês, não se falava em português nas cadeiras do inglês lá na Federal de Pelotas. Até hoje é assim. Né? Vou formar educadores aqui, então nas cadeiras do inglês vocês não vão falar português, é só inglês. E aí quem entra na Federal lá achando que vai aprender inglês lá, às vezes toma bomba. Né? E aí a Rachel estava começando a tomar bomba, eu comecei a ajudar ela, a gente ficou cada vez mais amigo. Né? Aí... eu trabalhava já na escola que me formou. Eu já estava atuando como professor daquela escola. E aí eu não pagava mais o curso. Eu estava no intermediário e dava aula de básico. Aí eu passei para o avançado, estava apto a dar aula de intermediário. Né? E o Pedro fez isso por mim, porque a minha avó faleceu e uma tia minha faleceu também, no mesmo mês. E aí foi um caos total na família, né? Financeiramente todo mundo quebradaço, e aí o meu pai não tinha como arcar nem com o que o Pedro tinha inventado lá para que eu investisse. E aí o Pedro não deixou desistir. Eu não vou deixar tu desistir. Tu vai seguir estudando aqui e tu vai dar aula para mim. Né? E aí eu tive a primeira oportunidade de entrar em sala de aula e entender que ali era um dos meus lugares. Entendi. Pô, né? Que legal. O cara que achava que ia pegar livros e traduzir, que não ia se expor em sala de aula, estava ali se expondo em sala de aula por uma necessidade, mas também com muito amor pela causa ali, e aí se entendeu o professor ali, né? Descobriu-se um professor ali, nasce um teacher. Que legal. Muito, muito tri, assim. E vai muito no que tu falou antes ali, né? Da questão, às vezes, a galera olha com alguma coisa como uma dificuldade, um revés e... Pô, daqui a pouco isso aí vira o jogo, né? Impressionante. E aí, 2004, 3 malucos saem de Santa Maria, olha como é a coisa. 3 malucos saem daqui de Santa Maria, trabalhavam em uma escola de inglês aqui, e vão para Pelotas abrir a sua própria bandeira de escola de inglês. Um da área de ensino e 2 da área das vendas. 2 venderiam cursos de inglês em Pelotas e o outro rapaz ficaria ligado ao ensino e formaria os primeiros professores. Eles foram para lá em 2004. A Rachel mandou o currículo dela para ser a primeira recepcionista dessa escola. A minha sócia é a figura mais histórica da rede Topway. Ela foi a primeira recepcionista da primeira Topway do Brasil. Né? E aí precisavam de um professor. E aí ela falou, liga pro Mike, porque o Mike tá afim de ganhar mais grana. Pô, tem uma história bem bacana aí, Osório. Como eu nunca tinha visto cifras legais dentro de casa e ao longo de infância e adolescência, eu sempre buscava aquilo que eu não tinha, né? Eu vou trabalhar porque eu quero mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais, dar mais aula, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. E aí eu tinha essa cabeça muito voltada para cifra, né? E aí, na Topway, eu fui fazer os testes lá, dei aula para os gestores, passei e comecei a trabalhar na Topway, visando ganhar dinheiro do CL e ganhar dinheiro da Topway, né? Que monte de dinheiro e tal. E aí a galera da Topway falou, Mike, é importante o dinheiro, mas começa a pensar mais em resultado. Que aí tu vai entender que a entrega de resultado vai fazer com que o dinheiro comece a andar atrás de ti. E não tu tenha que estar correndo atrás de dinheiro. Né? Pensa mais em resultado e em gerar valor para as pessoas. Né, com o que tu faz. E aí eu, naquela época, maluco, despirocado, enlouquecido, mas também muito respeitoso com quem chegou antes, né? Ouvi com educação. Não, tentarei pensar mais em resultado, claro. Né? Sim. Óbvio que não. Por dentro, eu, cara, como assim? Que isso, como assim cara? Resultado? Não, e aí, né... Guri doente mental, achando que sabe tudo, né? Eu tô aqui na cidade de Pelotas desde que eu nasci, os caras vêm lá de Santa Maria, não sabem a realidade que eu vivo aqui, não querem saber de resultado. E aí, cara, a Topway tem um plano de carreira muito bem definido para todas as áreas. Tu começa professor, não morre professor, só se tu quiser, né? E aí tu passa de professor a coordenador, aí tu começa a organizar atividades extra-classe, imersões, onde as pessoas vão para hotéis falar só inglês, né? Em um mundo pré-pandêmico tinha isso na Topway, né? Ia-se para hotéis e falava-se inglês durante 3 dias no hotel. E aí eu passei a organizar esses eventos e formar professores, e aí eu comecei a enxergar aquilo que me falavam. Entendi. Né? É a primeira lembrança que eu tenho forte, assim. É claro que isso pode ter acontecido, com certeza aconteceu antes, mas
comigo não tinha acontecido tão forte de alguém me dizer algo ali dentro do ambiente laboral e esse algo realmente rolar comigo, assim, tipo, ó, tu vai começar professor, mas tu não vai terminar professor. E aquilo acontecia. Tipo, ó, daqui a pouco tu tá migrando da sala de aula para também coordenar pessoas. Isso acontecia. Né? E aí daqui a pouco tu tá coordenando gente que tá viajando para falar inglês. Isso acontecia. Né? E aí eu, cara, peraí, tô crescendo, né? Que massa. Agora eu tô começando a sacar qual é que é do resultado. Né? E aí na Topo eu crescia, na outra escola o CL tinha um teto. Né? E aí eu tive que tomar uma decisão, né? A vida é feita de escolhas. E quando tu joga no lixo vidas que tu decidiu não viver, tu tem que deixar essas vidas no lixo. Aprendi a duras penas isso. E viver aquelas que tu escolheu, né? Com afinco, abraçar com afinco as causas. E aí eu tive que falar com o Pedro, que, né? Pô, meu segundo pai, meu anjo lá que me deu, abriu as portas para eu dar aula e tal. E olha, eu tô crescendo, preciso de mais tempo, eu preciso me desligar daqui, ficar só com a Topo. E aí ele, ó, não precisa nem tu falar mais nada, eu tô vendo que tu tá crescendo. Né? E se eu fosse tu, eu ia. Vai. Porque aí, mas esse cara é mais que anjo, hein, cara? Cara, assim, impressionante. Pô, que legal, cara. Impressionante. Legal. O Pedro Fickel, figuraça fantástica, assim. Impressionante. Pô, Mike, quando tu traz muito essa dinâmica, tu dá um salto, né? De um cara que tá ali apaixonado pelo inglês e tal, daí tu transforma isso na tua vida, daqui a pouco tu começa a construir já carreira para virar empresário, né? Porque tu acabou de apontar aí das tuas franquias, enfim. É lógico que tu trouxe muito para nós aqui esse momento, tu ali dentro daquele ambiente. E fora, cara, quanto difícil foi? Porque tem isso, né? Tem o caminho que tu tá trilhando ali dentro do ambiente top e tudo mais, né? E o que tu tá vendo ali. Mas o quanto foi difícil fora desse ambiente tu obter esse crescimento, sabe? Do tipo assim, ó, o quanto o mercado, sociedade, coisa e tal, o quanto isso foi... Incomodou, tu conseguiu, assim... tipo, que nem tu acabou de falar, né? Não, o cara não tinha noção da realidade do que eu vivia para falar do resultado. Mas como é que foi lidar com essas questões que rolam fora daquele ambiente que tá dando tudo certo? Sabes que as pessoas, por exemplo, falando de mim, da raça negra, né? As pessoas da raça negra sabem que existe uma dificuldade clássica e muito clara cada vez mais, né? Fala-se muito sobre isso e atua-se bastante em cima disso hoje em dia, muito mais do que antes, para que uma questão de equidade role melhor, né? Para que uma questão de igualdade role na prática. Né? E as pessoas da raça negra sabem que muitas vezes tu tens o brilho da estrela, tu sabe o que de bom tu consegue fazer, tu entende o que tu consegue entregar, tu entende que tem pessoas que precisam de ti, e tu vê que tem uma barreira, às vezes, né? Tipo, existem barreiras, existem dificuldades, existem pessoas que não estão dispostas, existem pessoas dispostas, mas que dentro de um sistema onde outras não estão dispostas, essa pessoa se apaga e não rola. Eu fui muito iluminado inúmeras vezes ao longo da minha trajetória. Rolou a Estela, que me indicou o Pedro, rolou o Pedro, que enxergou essa estrela. Todos eles enxergaram essa estrela. E aí é óbvio, eu tomo muito cuidado quando eu falo sobre isso, porque é óbvio que, ao mesmo tempo que pessoas enxergaram essa estrela nesse rapaz negro e foram auxiliando ele, existiu uma entrega de resultado da minha parte e um entendimento das minhas potências e um trabalhar dessas potências que cabia só a mim. Né? Responsabilidade minha, de abraçar aquilo que eu sabia fazer. Que estava na tua mão. E entregar, claro, fazer, acontecer... me mostrar para o mercado, né? Olha aqui, eu consigo ensinar inglês, posso dar uma aula particular aqui para ti, eu consigo fazer essa tradução aqui desse material que tu precisa, eu sou um cara que está estudando isso e eu consigo te ajudar, tô vendo que tu precisa de ajuda. Tipo, sabe essa coisa de ir buscar, né? Existiram dificuldades, é claro, né? E ao mesmo tempo que existiram pessoas ao meu lado junto comigo, né? E eu sempre mantive acesa essa chama de, cara, assume o teu protagonismo, assume o protagonismo das tuas ações, das tuas práticas, né? Porque tu assumindo o teu protagonismo, tu tá fazendo a tua parte e aí essas pessoas que vão te ajudar, elas vão se conectar contigo, né? E isso foi acontecendo comigo. Legal. Onde é que reside o cuidado quando eu falo sobre isso? Então, Mike, tu estás dizendo que todo rapaz negro que crescer e estudar inglês e entrar numa escola e começar a dar aula e tiver algumas pessoas do lado dela vai fazer o que tu fez, vai trilhar o teu caminho? A gente sabe que não.
Não, existem várias variáveis, Sim. existem vários Sim, elementos a serem tratados, entendidos, potencializados, melhorados. Aí, eu não quero fugir da tua pergunta, talvez eu tenha ido muito além, mas a vida fora do ambiente corporativo ela era difícil, era complicado. Tu ter nascido e crescido numa situação bastante aquém, falando do educacional, por exemplo, Sim. E ter que romper com muitas barreiras para tu conseguir fazer alguns mínimos assim para tu alçar alguns degraus, né? Mas existia também essa questão da autorresponsa, Sim. né? E existiram vários anjos ao longo da minha trajetória Legal. também, ofertando coisas, abrindo portas e tal, né? Resumindo, pessoas brancas são pessoas que ainda dominam áreas bastante importantes e lugares bastante legais e bastante importantes. Então, cabe a essas pessoas, tem a responsa dessas pessoas também enxergar no mercado Entendi. pessoas da raça negra, assim como enxergam pessoas, mulheres, assim como enxergam pessoas homossexuais, né, que estão aí também com o mesmo brilho de estrela no peito, brilhando e precisando, assim, sabe? Então, sim, teve bastante dificuldade, sim, teve pessoas auxiliando, e sim, teve muita autorresponsa, né? E teve muito jogar no lixo vidas que eu não queria mais viver e deixá-las lá. Porque a gente às vezes se põe em dilemas, Perfeito, né? Perfeito. Se eu largar isso aqui, mas eu gosto daquilo ali, mas aí estão me ofertando isso aqui. Aí, tipo, e se eu não souber fazer isso aqui? Mas o cara tá acreditando em mim, e aí eu sei fazer isso aqui. Eu meio que, né? Pô, o cara acreditou em mim, deixa eu entender como é que funciona isso aqui, né? Aí eu ia, né? Aí ali com 6 anos de casa na Topway, tá na hora de vocês terem a franquia de vocês. Vocês já estão preparados para fazer isso. Né? E tá pipocando Santa Cruz do Sul para abrir uma unidade Topway lá, porque não tem lá o que a gente faz no mercado, nossa entrega. Querem? Eu na hora, quero. E a minha sócia também, porque ela também adquiriu a mesma mentalidade. Ela também foi ensinada e também enxergou os mesmos líderes nos levando por esse caminho do empreender e tal, e do mentalidade vencedora. Sim. Né? O famoso mindset, né? Que às vezes é uma palavra que pode parecer, lá vem o cara falar de mindset de novo. Tipo, cara, para mim girou a chave da minha vida, né? Eu não tenho como não falar com paixão sobre isso. Sim. Porque, cara, para mim, alguns aspectos da mentalidade vencedora e do protagonismo e do ir atrás e da pegada girou a chave da minha vida, né? Me tirou de um lugar lá que muitas pessoas que olhavam para mim enquanto eram piá, o cara talvez fique ali. Isso ali. Né? Né? Talvez o cara fique ali, né? Vai ficar ali. E aí nos foi ofertada uma franquia, sim, queremos. E aí aconteceu algo muito curioso, né? Várias pessoas em Pelotas, até por uma questão de nos proteger e cuidar da gente, amigos nossos, tipo, o que vocês vão fazer lá naquela terra de alemão? Eu já ia falar. Deve alguém tá maluco, cara, aquela terra cheia de alemão. Várias pessoas falaram. E não era uma questão de, os caras, que monte de ladrão de sonho, né? Roubando o sonho do cara. Não. Muita gente querendo nos proteger, mas a gente estava muito blindado, né? Muito consciente de por quem que a gente ia fazer, por que a gente ia fazer, como ia fazer. E nada ia nos parar naquele momento ali. A gente estava muito obstinado, assim. E aí a gente foi para Santa Cruz e aí existem lições fantásticas dos 5 anos que eu morei em Santa Cruz. Eu nunca fiz tanto amigo em tão pouco tempo como eu fiz em Santa Cruz do Sul. Eu conheço a cidade inteira, eu gosto muito de Santa Cruz, sou apaixonado por aquela terra, eu conheço gente aos montes, assim. Eu deixei amigos e amigas inúmeros lá, assim. Uma cidade que me abraçou como um filho da terra. E aí, como é que o cara conseguiu isso? Talvez existam aspectos dentro do mindset que pessoas acham que é uma bobagem, que não é tão bobagem assim. Cara, eu ia te comentar isso aí. Eu tive a oportunidade de morar em Venâncio Aires. A minha agência, no caso, eu estava em Alegrete à época. E sempre tinha aquela ideia, assim, eu tinha conhecido a Grazi, enfim, aquelas coisas que a gente dizia bem, essa coisa dos reveses, né? Eu tive uma carreira, uma vida que eu abandonei e essa carreira estava me levando para o Rio de Janeiro. E aí eu fui visitar a mãe, estava fazendo 1 ano que o pai tinha falecido. Eu falei, tá caindo a ficha da velha agora. Aí minha irmã, visivelmente assim, eu tenho uma irmã e um irmão mais novo. E os 3 estavam nesse momento assim batendo aquela coisa assim, faz 1 ano que o pai, né,
foi viajar. E eu assim, cara, eu vou abrir mão do que tá surgindo para mim no Rio e eu vou voltar para Alegrete. Então é uma decisão meio estúpida, na visão de muita gente. Mas eu falei, não, acho que é o momento, depois eu corro atrás de novo, tenho idade ainda para isso e tal. E aí, quando eu vou para lá, eu acabo indo parar dentro de uma agência que tinha ouvido falar do meu trabalho na área que eu trabalhava antes. Eu começo a trabalhar dentro de uma agência como estagiário, não sei o que. Quando vê, eu voltei para a área que eu sempre gostava, que era comunicação, enfim. E ali que eu recomeço agora trabalhando com o que eu sempre quis. E aí buscando formação e tal, enfim. E passado um tempo, uma empresa de Venâncio Aires um dia me ligou, os caras eles tinham uma gráfica em Venâncio, e aí eles falaram assim, a gente quer montar uma agência, porque tipo, um deles lá estava estudando design gráfico, tal, e os caras assim, cara, o que a gente entrega de serviço, a gente queria poder ofertar isso como uma agência, mas a gente quer alguém que já esteja no ramo, e eles eram meus fornecedores como gráfica e tal. Enfim, uns 4 anos de relação a gente já tinha. Me ofertaram um emprego lá, fui. E para mim foi assim, pô, cheguei na cidade e já adorei aquela região ali, Santa Cruz e Venâncio, assim, cara, eu vi a casa mais simples que for, tem um jardim lindo, cuidado, tem uma coisa na cultura ali que é essa coisa do cuidar detalhe, do estar sempre fazendo algo, enfim. Do belo. Ali, e eu curti muito o ambiente e a Grazi sempre me falava, não, uma hora tu vai acabar saindo aqui de Alegrete e tal, né, tu vai para outro lugar. E em Venâncio, cara, eu vi muito isso, assim, eu vi muito esse mindset ligado ao mercado de trabalho, sabe? A produção, mas não é aquela produção louca, desenfreada, o cara trabalhar e morrer trabalhando, não é isso, mas eu vi lá muita coisa disso, assim, do valor pelo cara que trabalha, que o cara que chega lá operando, trabalhando, conseguia crescer e tal, sabe? E eu falei, aí quando tu falou isso direto, já me remeteu ao que eu vivi lá, porque é uma cidade que a gente adora, assim. Aí, em algumas situações a gente vai viajar, a gente vai a Porto Alegre. Vamos por outro caminho aqui, vamos dar uma chegadinha em Venâncio, só para ver de novo. Legal. Porque é isso, assim, eu vi muito essa dinâmica, sabe? E o que muito me chamou e que gravou e que eu trouxe para mim foi... Eu morava numa rua que era bem perto da gráfica. Era a mesma... eu morava na quadra atrás e depois eu fui para a mesma rua onde ficava onde eu trabalhava. E era só casa linda, cara. Umas casas lindas, assim. Uns troços maravilhosos. E aí tinha um condomínio que era aquelas várias casinhas de duplex, assim. Aí eu consegui morar numa daquelas. E no que eu andava um pouquinho, eu sempre passava na frente de uma casa que era a mais simples da rua. Do outro lado tinha uma que era imitando um barco, literalmente imitando um barco, gigante. Casa de um juiz, desembargador, não sei o que, tudo mais, um jardim lindo, a porta linda, tudo era lindo. E, cara, e do outro lado da rua tinha essa casinha de madeira bem simplesinha, bem pequenininha, mas assim, ó, num padrão impecável. E aí a gente passava, às vezes, assim, era de manhã bem cedo e certas horas o casal, um senhor e uma senhora, uns alemães, assim, limpando o jardim, arrumando tal. E aí eles tinham a hora que eles colocavam água ali nas plantas para a planta não pegar a área quando estava quente, não sei o quê. E aí eu falava assim, tu vê, cara, só não precisa ter um barco de casa, né? Para se dedicar e melhorar o teu mundo, digamos assim. Exato. Pô, eu aprendi muito lá, cara. Inclusive, a melhorar eu gosto da palavra mindset. Eu sei que virou galera meio torce a cara. Mas, inclusive, foi um dos primeiros momentos que eu já tinha passado por algumas fases de melhorar a visão das coisas. E lá foi muito um momento de muito aprendizado, assim, e de perceber o profissional que eu podia realmente ser. Uhum. Porque muito eu trazia, não, eu tô fazendo minha formação agora, eu vim de Alegrete, eu olhava coisa muito ainda... Tipo, eu só faço isso aqui, né? Só dá para fazer isso aqui. A gente tem uma capacidade enorme de se depreciar, assim, sem necessidade. Tipo, não, eu sou só um professor. Tipo, sim. Porra, só? Eu fui perceber o valor, cara, que eu tirei, as primeiras férias que eu tirei, a Grazi me falou, mas como era esposa, cara, eu tô falando isso aí porque é esposa, né? Tá dando uma força ali, porque é... E aí uns amigos chegaram e falaram, cara, eu acho que tu não... E uma galera de Porto Alegre, enfim, uns amigos, e falaram assim, eu acho que tu não percebeu ainda. Fala o seguinte, pega teu currículo e manda para os lugares só para ver qual é. Vê o que dá, entendeu?
Cara, eu juntei meu portfólio, eu trabalhava na época, era redação e desenho. Juntei meu portfólio, mandei para umas agências em Porto Alegre. 3 dias depois, uma agência me retorna, me chamando para uma entrevista para um 3 cargo. dias depois? 3 dias depois. Os caras viram o meu currículo, chamaram para uma entrevista, uma vaga de diretor de criação. Na agência, tu tem ali o diretor de arte é o cara que desenha, o diretor de criação é o cara que está acima da equipe que desenha e que escreve. É ele que meio coordena quando vai criar uma campanha e tal. E aquilo me... Porra, sério? Tipo, não, os caras viram o portfólio de alguém, pegaram o telefone errado, entendeu? E eu sei que passou uns diazinhos, eu corri, a gente aproveitou, eu tava de férias, aí eu fui lá e tive entrevista com os caras, e os caras conheciam aquela outra carreira que eu tinha, que eu lidava com design comercial e tal. Os caras já tinham visto falar do meu trabalho, e aí puxaram e falaram, cara, tu tem umas coisas que a gente gosta, porque tu lidou com isso aqui para nós é importante, a gente tá fechando com um cliente novo, e esse teu portfólio tá legal. Eu sabia que eu não ia trabalhar ali, eu tava bem onde eu tava. Mas aquilo ali me deu uma... Pô, me abriu a ideia de, pô, daqui a pouco pode ser que eu não fique aqui o resto da vida em Venâncio Aires, entendeu? Despertou. É. Então, como tem essas coisas, né? Às vezes essas cidades que promovem também isso de... Eu vejo Santa Cruz ali, essa região, Santa Cruz, Venâncio, depois vai ali até Lajeado, eu vejo muito aquele meio com essa pegada, assim, do cara poder perceber. Tem algo diferente. Tem algo diferente e isso é bem cultural mesmo. É bem cultural, é bem da descendência. A galera manteve esse aspecto também, por ser descendente, né? E de alemães, né? E eu não fui na Alemanha ainda, né? Mas dizem, né, que tem essa pegada, né, do trabalho, a importância do trabalho, sim, o crescimento, o desenvolvimento. Né? A história do plantar a tua semente em um solo fértil e aí explorar essa semente, né? A FU, né? As Vera. E a galera que veio pra cá, eles mantiveram isso, né? Isso é muito legal. Isso inspira pessoas, né? Sim, sim. Olha como te inspiraram, me inspiraram muito também. Porque, com certeza, era um gás pra mim e pra minha sócia. Eu enxergar essas pessoas fazendo isso e gente nova fazendo isso, e gente mais nova que a gente fazendo isso, pensando nisso. Pô, peraí, né? Aí tu entra na batida da cidade, né? Tu entra na batida dos caras. Eu falei pra ti uma curiosidade, que eu trabalhei pra algum primo do Mike. O meu chefe lá era o Coutinho. Tem uns Coutinho perdidos. Uns primos. Mike, e o Santa Maria, cara? Como é que o Mike, que tá lá com a franquia em Santa Cruz e tocando as coisas, como é que foi pela tua sócia? O que foi que vocês despencaram pra cá? Nós não viríamos para cá. Olha como é a coisa. Nós não viríamos para cá porque, não sei, não viríamos. Nós cogitávamos porque dentro do nosso raio de ação enquanto franqueados, tínhamos Lajeado, tínhamos Santa Maria, né? Tínhamos Cachoeira, se quiséssemos. E aí, vamos para Santa Maria? Não, mas talvez ainda não. A gente nunca pensava em Santa Maria para abrir a Topo e tal. E aí a gente começou a crescer em Santa Cruz. Cresceu. Eu me lembro desse número como se fosse hoje, 753 alunos. Nós atingimos essa marca, foi a nossa top marca enquanto franqueados lá em Santa Cruz do Sul. E aí a gente pensou, não está fazendo muito sentido a gente ter aprendido o que aprendeu, ter saído de Pelotas, ter vindo para cá, crescido o que cresceu, ter feito isso por um monte de gente, né? Implementado a sementinha, né? Em um monte de gente que trabalha junto com a gente e a gente fica aqui, né? A gente tem um raio de ação para explorar. Vamos para Santa Maria? Vamos. 2013 a gente veio para cá. E aí a gente chegou aqui em 2013 e aí a gente... eu e a minha sócia, nós tínhamos uma brincadeira que era quando a gente ia para outras cidades, a gente falava inglês, só inglês. Né? Aí vem a veia do vendedor, né? Porque a gente queria chamar a atenção das pessoas e as pessoas olhavam pra gente. Vocês são professores? Somos. Eu gostaria de aprender inglês. Sério, teu telefone ele é 51, né? Perceba que eu não perguntei se a pessoa queria me dar o telefone. Não, teu telefone é 51, né? Tá, eu vou te ligar e a gente vai conversar sobre isso. A gente fazia isso. Aí a gente chegou em Santa Maria fazendo isso. Né? Andávamos pela rua falando inglês, entramos no shopping falando inglês, entramos numa loja falando inglês. Né? A minha futura esposa estava atrás do balcão dessa loja e
eu não sabia que ia ser o futuro marido dela e que ela seria minha futura esposa. Mas ela tava ali, aí... Boa. E aí a gente falando inglês, aí ela sai de trás do balcão, eu também falo inglês. Aí ela seguiu falando inglês com a gente, eu preciso voltar a praticar. Ela, o teu número é 55, né? E aí muita gente acha que começou ali o meu flerte, né? E não, eu peguei o número dela, super profissional e tal. Ali meu flerte. Aí ela foi fazer um teste de nível comigo na minha escola, aqui em Santa Maria. Já tínhamos uma sede, que a primeira foi ali na Floriano, esquina Andradas. E aí a gente fez a primeira aula, fui eu que dei a primeira aula dela para ela. E aí depois a gente fez uma aula de conversação, e nada era. E aí eu resolvi ir numa festa em Santa Maria. Eu e uns amigos que estavam aqui de Pelotas. E aí vamos nos divertir, vamos desopilar, vamos lá beber, não sei o quê. E aí a gente foi numa festa em Santa Maria, no museu. Lembra do museu? Sim, sim. A gente foi ali no museu e aí a minha futura esposa estava lá. Aí naquele dia o Cupido... Mike, tu acha que tu vai morar em Santa Cruz a vida inteira? Então toma, então. Acho que não. Vamos mudar teus planos. Ali brilhou. E olha aqui o resultado. Olha aí, ó. Super feliz, casado, né? Com o meu herdeiro lá, o Eduardo Descons, Denardim Coutinho, voando, falando inglês. Ai, que massa. Cara, e aí, agora que tu falou do Eduardo aí, quem é o Mike em casa, hein? Eu sou a mesma coisa. Eu sou o cara que toma café, sou o cara, né? Sou essa figura que vocês estão vendo aqui, essa figura onde quer que eu vá. O que é as coisas que tu consome em casa, assim, como é que é teu dia a dia em casa, do tipo, tu é o cara que tá sempre nessa velocidade toda, ou tem aquele momento que para, não, agora eu vou ouvir meu rock and roll aqui, eu vou ler alguma coisa, vou assistir alguma coisa, enfim. Olha que interessante, eu procuro acordar às 4h45 todos os dias. Procuro fazer isso. Nem sempre eu consigo. Às vezes eu acordo às 4h20. Vai te catar. Acorda. Tem uns caras que tem... Esses caras que falam, eu acordo 4 porque você tem cruza com capeta. Isso aí não é normal, cara. As pessoas que me seguem no Instagram e no Facebook, por exemplo, elas sabem que, né, eu acordo e aí eu tiro uma foto do meu relógio dentro da minha casa. Para registrar a hora que eu vou acordando. Entendi. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Né? Eu frequentemente faço isso, quase todos os dias eu faço isso. Aí às vezes é 4h20, às vezes é 4h25, às vezes é 4h50, mas é por aí. Entre 4h20 e 4h50 eu tô on. Mas não tô tão on como eu tô agora. Agora eu já tomei uns 5 cafés a mais que eu devia. Mas eu não acordo tão acelerado. Inclusive, eu acordo cedão, porque eu gosto de aproveitar bastante o meu dia, ser bastante produtivo, o mais que dá. E eu frequentemente medito nessa hora. Entendi. E eu ainda tô mais devagar. Eu acordo, a minha velocidade para viver ela é bastante baixa quando eu acordo, assim como todo ser humano que está despertando ali. Eu não acordo aceleradaço. Mas aí eu aproveito essa hora, vou no banheiro, me sinto um pouquinho melhor, aí tomo um cafezinho, me sinto um pouquinho melhor, aí eu me deito no sofá da sala e eu medito. Por que eu faço isso? Eu descobri que a meditação controla os meus níveis de excitação ao longo do dia. O meu corpo ele pede para explodir o tempo inteiro. Eu sou essa figura energética, né? Mas eu não posso ser energético o tempo inteiro. Existem reuniões onde eu tenho que ser mais comedido. Existem aulas que eu tenho que falar mais devagar, né? Existem pessoas que eu auxilio que eu tenho que usar um vocabulário não só mais básico, mas também nessa velocidade, porque a pessoa não sabe ainda inglês. Então eu fui aprendendo a fazer isso também com meditação. Cara, tem um professor, o Clóvis... Ele é filósofo. Clóvis de Barros Filho. Ele tem uma cena que ele fala, que ele diz que a mulher dele acorda sorrindo e coisa, que ele diz que tem certeza que ela tem cruza com o demônio, que isso não é natural, porque ele acorda e vai devagar, depois que ele é um cara, né? Ele é esfuziante também. Mas ele diz assim, não, eu acordo na energia baixa e tal. A minha esposa não, ela tem um pacto com o demônio que ela acorda sorrindo. Ele tem um vídeo muito bom que ele fala, inclusive se você achar uma pessoa dessas e casar com ela, antes de casar, livre-se. Ele fala assim, né? Matou a pau. Livre-se. Ele diz isso, que tem cruza com capeta. Quando tu acorda, não acorda enlouquecido, né? E eu, embora seja bastante enlouquecido e goste dessa minha loucurinha, assim, isso me faz bem, porque eu sou isso aí, né? Inclusive, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, inclusive, né? Fora dos microfones, que eu sou esse cara, assim, mas nem sempre. Eu acordo e vou devagar. Aí eu descobri que a meditação me fazia bem, me colocava os 2 pés no chão, controlava os meus níveis de excitação,
Meditação é uma coisa muito bacana para muitas pessoas. Eu achava que para mim não servia. Olha como é a coisa, né? Ah, não, como eu sou muito energético, eu não vou conseguir deitar e ficar ali pensando. E me fez super bem, me faz super bem. Que legal. E nesse teu dia a dia, te puxando de novo ali para tua casa, na tua dinâmica do dia hoje, ali, tu trabalha exatamente com o que tu trabalha no decorrer do teu dia, no gerenciamento das franquias, tu vai dar aula também, o que a galera assim, o que tu faz assim na coisa, e depois o final da noite ali, qual é o momento do Mike, enfim. Final da noite rola um vinhozinho. Olha só. Hoje eu sou um rapaz que toma menos uísque que eu, como outrora fizera. Eu tomo um vinhozinho no fim da noite. Não, eu acordo cedão e aí medito, cuido dos meus cães que moram ali junto com a gente. E aí eu ou faço traduções, ou eu organizo algumas palestras, que hoje em dia eu também dou em algumas empresas, ou eu preparo aula, ou eu tô levando meu filho na escola, mas eu tô vivendo a rotina do home office. Sim. Eu tô trabalhando de casa muito mais do que antes, e eu sou professor das nossas 2 empresas. Eu trabalho de professor junto com a minha sócia também. Nós voltamos para a linha de frente com a questão da pandemia. Nós estávamos com umas equipes bastante gigantes, assim, nós tivemos que reduzir o pessoal. Sim, os negócios todos mudaram, o clássico, né? O clássico dos anos pandêmicos. Nós voltamos para a linha de frente, até para liderar quem ficou através do exemplo, né? E ensinar as pessoas, e ao mesmo tempo que aprendia sobre essa questão de dar aula dentro de uma tecnologia que a gente não sabia como é que ia funcionar, né? Então, eu preparo aula, eu dou aula, eu preparo palestra, eu faço traduções. Né? Eu trabalho na Get Commerce. Olha aí, já vamos chegar nisso aí. Uma figura fantástica como meu colega aqui. Né? Cara, quando tu fala de palestra, que tipo de palestra que a gente assiste quando a gente chega e se depara com uma palestra do Mike? Olha que interessante. 2018. Ali por 2018 eu senti vontade de botar para fora coisas que estavam só dentro do meu peito. Né? Pensamentos, ideias, coisas que eu vivia, exemplos de vida. E aí, primordialmente, coisas que eu vivi, né? Eu queria falar sobre aquilo que eu fiz, que eu faço, que eu vivo, né? Eu não queria só falar sobre uma frase bonita que eu li num livro, né? Ou algo que eu vi num filme. Até falo, mas eu procuro falar sobre algo que eu vivi. E aí eu comecei a botar aquilo para fora como um transbordar. E aí esse transbordar começou a fazer sentido para uma galera. Uma galera me manda, legal, começou a me mandar mensagem, tipo, cara, o que tu falou naquele vídeo lá, eu passei por isso. Pô, que massa aquele teu vídeo. Pô, aquilo que tu disse ali, eu nunca tinha pensado sobre isso. Aí eu comecei a atentar pro fato de que, cara, peraí, deixa eu olhar para isso não só com um olhar de quem aumenta a velocidade nessa entrega, mas também deixa eu olhar para isso com um olhar de responsa, né? Deixa eu ser responsável por aquilo que eu tô fazendo. Porque eu tô falando coisas que as pessoas estão pegando alguns elementos, utilizando nas suas vidas, né? E é aquela história. Não é porque eu nasci na Praia do Laranjal que tu também vai ter que te mudar para lá para tu ter algum sucesso. Sim. Né? Sim. E aí eu gosto muito da questão da autorresponsabilidade, eu procuro potencializar isso em mim ao máximo toda hora. E aí eu comecei a ter mais cuidado naquilo que eu falava, mas nunca me privando de falar aquilo que começou esse projeto, né? Cara, coisas do meu coração, coisas do meu dia a dia, coisas que eu vivi, coisas que eu vivo dentro de casa, família, esposa, filho, os meus cães, a minha questão educacional, as minhas aulas, o inglês. E aí eu já puxei para ensinar mais inglês também na internet. Tipo, eu tenho um canal chamado Uma Vida Só, que são as questões do coração, né? Porque a história de uma vida só eu sou isso. Sim. Se eu tô na rua, eu sou isso. Se eu tô na aula, eu sou esse cara, né? Se eu tô aqui no podcast, eu sou o Mike, eu não sou outra figura, eu não consigo ser outra pessoa. Então, uma vida só. E aí, depois eu resolvi fazer um tal de My Curiosities, pra brincar com o Mike. Que Mike massa, cara. Curiosities, My Curiosities. E aí eu comecei a largar pitacos de inglês, e aí músicas que eu gosto, músicas que eu acho massa, alguma questão do inglês que tá ligado a essa música que é legal falar, né? E aí, olha como são as coisas, né? Aí, com a questão da pandemia e com a questão de eu estar 100% com as minhas empresas online, abriu-se um leque de possibilidades para eu trabalhar, para encher algumas horas. Eu voltei a dar aula particular e fazer tradução por causa do My Curiosities. As pessoas começaram a me chamar. E eu comecei a palestrar por conta do Uma Vida Só. As pessoas começaram a entender que, cara, aquilo que tu falou serviria para minha equipe. Tu tem como conversar com eles? Sim, claro.
Aí eu comecei a dar match de agenda com pessoas que querem um dia e uma hora para que eu vá lá e converse com os times, né? Seja de venda, seja de marketing, seja de sala de aula, seja de qualquer empresa, assim, que entenda que eu posso ser de algum valor por aquilo que eu vivi. Né, pelos tombos que eu tomei também, não só pelas vitórias. Sim. Né? E aí eu pergunto pro gestor o que ele precisa, ele me diz, eu monto, troco com ele, pensei nisso aqui, tu acha que pode ser legal? Eu acho que pode ser super legal. E aí a gente vai lá. Que legal, cara. São coisas que vem me deixando muito contente, assim. Eu ia te falar. Cara... A realização que vem pro cara, com certeza, né? E isso valida, Osório, valida aquilo que a gente já conversou. Não dá para fugir daquilo que tu é. Toda vez que eu tentei fugir daquilo que eu sou, eu me dei mal. Sim. Então eu procuro sempre manter aquilo que eu sou, goste ou não. E tá tudo bem não gostar. Né? As pessoas gostam e desgostam de coisas, isso é muito pessoal. Né? Tudo certo, só que eu não posso, porque algumas pessoas talvez não gostaram de alguma coisa que eu sou, eu não posso matar aquilo que eu sou. Sim. Né? É muita gente no mundo, sabe? Não dá pra agradar todo mundo, tipo. Né? Então... cara, muito legal isso. Tu sabe que tu... primeiro, parabéns, cara. Porque assim, eu vou te dizer, é uma... Transformar as coisas que tu viveu, os aprendizados que tu tem, compartilhar isso, cara, eu acho que é da hora, assim. É da hora. E tem muita gente que viveu muita coisa que nunca vai conseguir tirar de dentro do peito e compartilhar. Então, eu já acho, assim, fantástico, cara, tu conseguir fazer e tal. Acho isso muito, muito foda, assim. Acho incrível, porque realmente eu tenho a impressão que a gente evolui com pessoas que nem como que tu tá fazendo, entendeu? Pô, obrigado, cara. Pô, total, cara. E assim, é o momento emoção aqui, né? Momento emoção. Porque cara, eu comecei a perceber muito isso, assim, a gente, às vezes, claro, às vezes a pessoa vem para uma missão ali né? Aí não estou falando, cada um acredita no que quer, enfim, mas às vezes o cara, ele ensina só dentro do núcleo familiar dele, e ok, né? Nada de ruim nisso. Mas é legal quando o cara vai além, né? E compartilha isso com galera, assim, e seja por uma questão que aí é um ponto, assim, é evidente que pode ser que vire um business lá adiante, mas mesmo para virar um business, tem muita gente que não consegue superar os pré-julgamentos, os processos, não consegue tirar para fora e contar a sua história. Então, cara, acho fantástico, cara, muito legal. E cada um no seu tempo, né? Cada pessoa tem o seu tempo de entendimento das coisas e a gente não sabe a realidade das pessoas, né? A gente não consegue entender o que acontece dentro da casa das pessoas, com a família das pessoas, quem é que elas têm ao redor, que tipo de trabalho elas desempenham para quem, e o que acontece para que ela consiga entregar ali no trabalho dela, o que pode acontecer, o que não pode. Então, são várias variáveis, né? Sim. E aí não dá para querer também que todo mundo faça o que eu fiz. Sim, sem porque dúvida. Não dá para saber, né? Sim. Eu consegui descobrir dentro de mim caminhos, assim. Eu consegui, através dos entendimentos de mim mesmo, eu consegui descobrir caminhos bacanas, assim. Eu sei que todo esse desprendimento que eu tenho não é todo mundo que consegue fazer e não é todo mundo que pode fazer. Às vezes tu não sequer pode. Sim, não, que nem eu falei, às vezes o teu papel, o teu processo já vai contribuir um monte só desistir. Mas é legal, eu admiro quando tem... Eu admiro e legal que assim, ó, a gente é colega de trabalho e a gente está se conhecendo, a gente trabalha na mesma empresa, está se conhecendo hoje. Né? Coisas do mundo moderno, né, cara? As conexões digitais tem muito disso. Mas o que eu digo assim, a gente vai... É legal poder te conhecer dessa forma também, porque é isso. A gente, às vezes, busca muito a verdade do outro e tudo mais, e não é todo mundo que te entrega uma verdade que é real, que o cara viveu, vivenciou e tal, né? Tem muito... Hoje, tu tem muito profissional aí, que é isso que tu falou. Cara, leu um livro ali e virou profissional da vida. Uma sumidade. Putz... Cara, tu sabe que eu passei por essa questão de tu assumir quem tu é, de tu ter essa construção, eu sempre tive uma dificuldade, porque eu sempre gostei desse universo geek aqui, essa sempre foi uma coisa que eu gostei muito. A mãe disse que teve um problema, que ela me incentivou na infância, que ela viu que deu errado, que eu continuei. Alguma coisa saiu errado que o cara seguiu. Eu acho que eu tinha que ter dito para ele parar, mas ele seguiu.
A última vez que ela esteve aqui, ela entrou no escritório e olhou assim, ai, não acredito, tu comprou o boneco do He-Man. Então, né, fazer o quê? Meu filho. Meu filho, ai, o que eu fiz de errado? Mas eu tinha uma preocupação que pudesse haver um pré-julgamento do mercado de olhar e falar assim, não, mas esse cara não deve ser um cara sério de marketing e tal, o cara aí comprando o He-Man. Então eu deixava isso... Em um certo momento, uma coisa ou outra escapava, assim, mas eu deixava isso de uma forma, eu tentava manter isso mais oculto. Tá? E eu recordo de... Eu me dei uma ida à Comic Con, a CCXP em São Paulo. Show. Eu chego lá e meu irmão me ligou na hora. E aí, cara, tá curtindo, não sei o quê? E eu falei, cara, não tô. Achei nada a ver, não devia ter vindo. Achei ruim, não tem nada legal aqui. E ele assim... E eu recente chego no ambiente lá. Recente chego no pavilhão. E aí ele assim, cara, relaxa. Te dá o direito de curtir isso aí. Tu merece, tu trabalha, não sei o que. Relaxa. E aí ele viu que eu tava resistente. Pô, meu irmão, a gente tem 16 anos de diferença, mas é um cara que eu gosto de trocar muita ideia com ele. É o Osório que eu conheço? É o Osório que tu conhece. Baita figuraça, meu parceiro de academia. Ele chegou pra mim e falou assim, faz o seguinte, cara, tu já viu o stand tu já viu aí a roupa do Batman? Que foi bem no ano que tava saindo o Batman vs Superman, o filme. Eu assim, cara, eu acho que nem tá aqui. Não vi, acho que nem tem. Não, cara, eu acabei de ver, tô acompanhando aqui online e tal, assim. Eu resolvi dar uma respirada, eu olho pro lado, e eu tava do lado já, enquanto a gente ia falando no celular, eu fui entrando, tá, eu tava do lado do stand da Warner, ele tava a roupa do Batman, a Mulher Maravilha e Superman, a roupa original, utilizada nos filmes e tal, tanto que a gente não podia chegar muito perto, que tava ali, né, pra galera não tocar e danificar, enfim. Cara, quando eu vi aquilo ali, tipo, aí eu... Desabou. Sabe, aí veio, arrepiou tudo e tal... E eu olho pro lado e começo a ver um monte de marmanjo da minha idade, os caras tudo chorando. E aí eu entrei no ambiente. Aí eu ouvi a voz do Goku, que é, né, o Bezerra. Oi, eu sou o Goku. Se quiser ir no banheiro, vai não sei pra cá. Assim que eu falei, cara, é o Goku que tá narrando aqui as coisas. De repente, quando eu vi, aí eu relaxei, respirei e aí eu pirei, cara. E foi um evento transformador, porque... Eu pude perceber quem é a versão de mim que eu era mais simpático. Tipo, a que eu mais gostava. Que era o cara que curtia isso. E no dia seguinte, na hora do café, eu fui tomar café e as mesas tudo ocupadas e uma galera tudo fantasiada. Era cosplay direto. Eu sentei numa mesa com o Homem-Aranha, com o Batman... Literalmente, com Homem-Aranha, do cara tá de Homem-Aranha. Cara, e era sarro, porque o cara é barrigudo e tal. Horroroso. Um Homem-Aranha, tipo, depois da aposentadoria, mas tava lá, ali, felizão ali. De Homem-Aranha. O Capitão América, o cara todo trajado, e o outro cara tava todo vestido de preto e com a camiseta do Batman, mas estava mais contido. Aí eu sentei ali, pedi licença, né, pra conversar e tal, e perguntei pros caras. E o cara falou, um era médico, outro advogado, outro dinheiro. Eu falei, tipo, as profissões mais, né, aquela... médico, advogado, engenheiro. Eu falei, caraca, o cara é médico e tá vestido, e tá com a roupa do Batman. O engenheiro tá de Homem-Aranha. Aí eu falei, cara... Tá aí, os caras tem visivelmente uma galera. Eu tava engatinhando na vida, assim, né? Tipo, financeiramente ali, tava na sofrência ainda ali controlando o que podia gastar lá no evento. Mas aqueles caras, eu vi que eram os caras que estavam estavam bem. Aham. Eu falei, tá aí, cara, ó. Viu? Os caras, pô, tá aí. O cara não é um médico pior por curtir o Batman. Claro o cara que não é cara. Ali foi a primeira vez que teve aqui Tu deixou a tua essência em Santa Maria e foi pro evento. E aí eu fui... Que bom que teu irmão te deu esse choque. Foi. O desfibrilador lá. Foi. Ali eu comecei a perceber. E aí eu começo a assumir mais isso no meu cotidiano e deixar a galera de fora perceber que são coisas que eu gosto, né? E aí eu lembro que depois, passado uns anos depois, eu fui fazer formação em PNL. Boa. E aí um dia, na formação, o cara foi fazer lá uma prática e ele falou assim, não, vamos projetar o Cláudio num momento mais sublime, assim, aquele momento que tu te sentiu muito feliz. O Cláudio, o raciocínio lógico, foi nos momentos de palestra, né? E não era aquilo ali.
não era. Cara, dali a pouco bateu uma, eu falei, puta, olha só. Eu tinha um plano de ir no outro ano na CCXP, não deu certo e tal, e aí eu tinha me preparado e falei, cara, quando eu for, eu vou ir fazer cosplay de Star Wars, eu vou ir de Obi-Wan, certo? Comprei a ferramentalha do que dava, fui pra costureira fazer a roupa e tal, não deu pra ir, ficou a roupa ali. Aí depois chegam os filmes de Star Wars e falei, quer saber, cara, eu vou no cinema de... Porque eu tava muito naquela, São Paulo posso ir, aqui não dá. Aham. Cara, eu fui no shopping, no dia da pré-estreia, fui vestido de Jedi, de cosplay. E eu pensando comigo, tomara que nenhum cliente me veja. A primeira pessoa que abre a porta já dei de cara com... Nossa, roupa aí, Osório, hein? Sabia que ia acontecer, né? Ando um pouco mais, chego na praça de alimentação, daqui a pouco chega uma gurizadinha. Tio, evento do cinema. O cinema tá te pagando pra estar assim, posso tirar foto e tal. Cara, aquele momento pra mim foi muito emblemático, sabe? Olha aí, cara. Que eu fiquei assim, Tu fez a tarde e foi aquela que, cara, gurizada. eu sou isso aqui. É o que eu curto, entendeu? E aí tem esses momentos que eu falei assim, é tão difícil às vezes, né? Tu deixa o mercado todo te dizer como é que tu tem que te comportar, tu deixa todo mundo te colocar dentro de uma caixinha padrão. E olha como a gente fala e refala e arrota o discurso do pensa e fora da caixa, mas tu vive dentro da caixa. Eu vivo dentro. Né? E isso, cara, isso é bem comum, assim, é bem triste às vezes. Com né? certeza. Porque o cara, e às vezes é até genuíno, o cara quer estar fora da caixa e não sai, não consegue. Não consegue. Né? Cara, como é que chega a Get nessa história, já que a gente falou que a gente é parceiro? eu já entendi por que a Get chegou, né? Lógico, tá mais que óbvio, né? E tu vê mais um momento da minha trajetória que me disse, olha aí, ó. Olha aí, ó, os loucos que nem eu achando o outro louco perdido em Santa Maria, querendo que o louco se junte ao time de louco. Um time que já é louco. A gente não pode deixar passar o São Pedro perto, que daí vai todo mundo... Né? Mas é uma loucurinha do bem, tipo, são os loucos que pensa junto por soluções que pessoas estão ávidas ali por elas e que, né, eu preciso da loucura que vocês fazem aí. Porque eu não tenho essa loucura, eu necessito dela. Né? E para produzir, existe um time voltado para produzir essa loucura e não é qualquer time que produz isso. Existe uma loucura específica que nos une. Né? E tá ali o bando de louco. Né? Cara, pode parecer super simplista, que coisa, né? Que coisa piegas até. Meu, mas é isso que é isso, cara, é isso. Tipo, não te chamariam pro time se tu não tivesse um conjunto de características que interessam muito ali, né? E pessoas que sabem que tu não trabalharia bem com XYZ pessoa, mas que com aquelas pessoas que estão ali trabalharia super bem. Então, tipo, a Get é disruptiva no processo. Total, tá? Óbvio que tem que chamar a gente assim, né? Total. Mas aí, respondendo a pergunta, como é que eu cheguei aqui? Ali por 2019, rolou um convite para eu fazer parte de um grupo em Santa Maria, Embaixada Geração de Valor, onde eu conheci inúmeras pessoas legais. Ligado ao Flávio Augusto? Né? Ligado ao Flávio Augusto, sua trupe. Né? O Flávio Augusto recrutava pessoas nos estados do Brasil para que rolassem embaixadas onde a palavra ia ser né, pregada né, com mais força, ou chegar, alcançar mais. E aí os empresários trocavam não só cartão, mas também conversavam sobre coisas interessantes. Tu pegava insight do empresário XYZ, né, tu fazia dinâmicas que ajudavam no trabalho de todo mundo que estava ali. E aí eu conheci a Jo. Ali a Jo encabeçava o projeto. E conheci a Jo, e aí eu comecei... começamos a trabalhar algo dentro do Geração de Valor, que depois, por conta da pandemia, a gente não conseguiu dar sequência. Inclusive um podcast estava na lista de coisas a serem feitas. E a gente sempre trocou figurinha, eu e a Jo. A gente sempre conversou, sempre trocou áudio, né? Eu sempre mandei meus bom dia águia para ela, né? Teve um dia que ela fez uma aula particular de inglês comigo, quando eu comecei a dar aula particular. Né? E aí a Jo me convidou para começar a entender se daqui a pouco não era um olhar empreendedor interessante. Eu entender o que a Get faz, né? O que se propõe, e entender se né, uma internacionalização interessava a mim, né?
que eu pudesse colocar essa questão educacional dentro de uma empresa de tecnologia. Cara, fez total sentido. Total sentido. Eu estou aprendendo sobre tecnologia muito agora por conta da Get, mas eu acredito muito que toda empresa é uma empresa de educação. Que show. Toda empresa é uma empresa de comunicação e educação. Eu não consigo desvencilhar, porque tá sempre todo mundo aprendendo alguma coisa ou ensinando alguma coisa. Cara, essa frase me arrepiou aqui. É isso. Porque é o dia a dia, cara. Às vezes tu reclama do mercado, mas se tu não educar o mercado, tu não vende teu produto ou teu serviço, né? Não adianta. E aí é isso, cara. A possibilidade de um professor estar dentro de um time tecnológico, né? Que são educadores de tecnologia já, e muitas vezes não se enxergam desse jeito, né? Não, eu não sou um educador, não, eu não ensino nada. Como não? Né? Eu não consigo te enxergar assim. Tu ensina e tu aprende todos os dias, né? Tu é professor todos os dias. Sim. Inclusive, um dos meus vídeos do Dia do Professor é isso. Tipo, parabéns a você também, não só a mim e aos meus colegas, porque você também ensina. Né? Porque esse despertar dentro das empresas é importante. Né? Da questão educacional da coisa, da questão comunicativa da coisa. Sim, eu acho que as pessoas se comunicam um pouco, eu acho que elas poderiam se comunicar bem mais, e eu acho que quando a comunicação rola aberta, tranquila, né? Sem amarras, eu acho que a mágica acontece mais rápido. Com certeza. Né? E tu desenvolve tudo que pode desenvolver, porque às vezes tu não desenvolve tudo que tu consegue desenvolver, que tu poderia desenvolver, porque não te comunicou, não se permitiu aprender, não se permitiu ensinar. E aceitei na hora. Eu fiquei pensando ali, eu tive que pensar 30 segundos sobre tudo que ela estava me dizendo, mas não porque eu não sabia se não ia ou ia. Eu fiquei maravilhado com o convite. Sim, eu fiquei maravilhado, fiquei assim, ó, eu entrei em êxtase. Olha que legal a maneira como essa empresa parruda da cidade onde eu estou morando há quase 10 anos me enxerga como profissional. Olha que bacana. E olha que baita responsa. Não, assim, o cara só é o head global. Tipo, pensa comigo no que significa esse cargo, filho. É só isso. É só isso. Tipo, o cara... Vamos imaginar o seguinte, o cara o quê? Ele é a voz da empresa pro mundo? A voz, a cara... tá tranquilo. Fichinha. É uma vaga que aparece todo dia aí no LinkedIn. Afinal, é uma coisa que acontece direto. Isso aí é o comum no mercado, enfim. Cara, uma pergunta... Eu fiquei extremamente feliz, eu fiquei emocionado, eu fiquei... achei demais, assim, achei demais. E a minha autorresponsa aumenta a cada minuto, porque eu entendo a dimensão da responsabilidade que me cabe. E, cara, assim, eu entro de cabeça ou eu não entro. Né? E eu tô de cabeça junto com o negócio. Né? Eu já tô entendendo que é todo mundo meu colega de trabalho, meus parceiros há anos e tal. Eu me sinto em casa. Legal. Não sei se tu já notou nos grupos aí, que eu já me sinto em casa. Legal. Com os pés Cara, aproveitando de fazer uma pergunta, onde é que nasceu essa Zag aí? A única coisa... Cara, esse Záguia... eu acabei... Eu tinha pensado comigo lá atrás, assim... eu queria saber onde é que saiu a Záguia. Mas só pra não perder essa oportunidade. Onde é que saiu essa Záguia aí? Porque eu acho que ninguém nasceu pra ser galinha. Maravilha! Essa frase é a frase que resume tudo, assim. É a frase que resume tudo. Boa. Cara, galinha é medrosa, galinha come milho num terreninho delimitado pelo dono, na hora que o dono quer, na quantidade que o dono quer, ela vai acabar na panela no fim da vida, ela tem asa e não vai voar, né? Então, tá tudo errado. Cara, tá toda torta, assim. A galinha é toda errada, né? E o que é a águia? A águia é totalmente diferente da vida de uma galinha, né? Voa manchete, alto. Cara, você dá uma manchete. Head global de startup declara seu ódio contra as galinhas. Não, calma. Ódio é uma palavra muito forte. Nossa, não, é perfeito, cara. Inclusive, eu gosto muito no meu prato. Né? Mas pensa, quando que você comeu uma águia? É verdade. Você já comeu inúmeras galinhas, né? Ela vai parar no teu prato. É verdade. É o destino de toda galinha, parar no prato de alguém, né? A águia não, voa alto, né? E é caçadora, é um animal que se renova. Essa questão da renovação, ela tá vindo forte aos 43 anos pra mim, né? Por conta de toda a mudança mundial, por conta de tudo que a gente teve que fazer, de se renovar e tal. Né? E a águia é esse animal que vive 40 anos e se renova, raspa o bico nas rochas, e aí vem novo bico, novas garras, nova pena, né? E desce para outra jornada. Tipo, a águia é esse animal caçador, né? Que legal. Que não se limita, não se delimita. E é isso. Que legal. E aí, dentro da questão filosófica da coisa ainda, tipo...
Eu costumo falar isso em algumas palestras. O que aconteceria se o ovo de uma águia acidentalmente caísse no ninho de uma galinha? Né? E essa galinha chocasse esse ovo dessa águia junto com os pintinhos ali. Né? Provavelmente essa águia ia nascer achando que era um pintinho, ia viver a vida galinácea, né? Na sua totalidade. Não ia voar, provavelmente, ia ali esperar a comida do dono, ia ciscar barata, ciscar minhoca. Né? Talvez ela olhasse uma outra águia voando um dia e sentisse uma atração, mas mesmo assim não conseguisse voar. Né? E por quê, cara? Porque a sociedade é uma grande galinha dizendo que tu não pode, que tu não consegue, que não dá, que tu não tem idade suficiente, que tu não tem know-how suficiente, né, que isso não é pra ti, né, que uma pessoa da tua geração não faz isso, que uma pessoa da tua geração deveria estar fazendo outra coisa, né? Então eu acho que a sociedade é uma grande galinha tentando te puxar pro galinheiro, né? E eu acho que ninguém nasceu para ser galinha, então eu sempre dou meu bom dia, águias, com essa entonação, com essa veemência, com essa pegada, porque é isso que eu gostaria que todo mundo enxergasse, assim. Sim. Eu queria que tu te visse com os meus olhos, na real é essa. Entendi. Essa é a real, eu gostaria que tu te visse com os meus olhos. Pô, que legal, cara. É. Mike, estamos chegando aí a 1 hora e tanto já de conversa. Ficaria mais umas 10. Queria te fazer uma... Cara, a gente tem aí um ano com Copa do Mundo, com eleição, as combinações maravilhosas, assim, né? Saindo numa pandemia, espetáculo. Tu é o cara que tu olha para uma situação dessa e fala assim, cara, aqui tem... Tá, beleza. Vai ser diferente um pouco, né? Vai ter seus perrengues, mas... vou olhar e vou ignorar o lado ruim das coisas e vai dar certo, ou tu é o cara mais que... Não, vamos com calma que, né, esse ano vai ser complicado. Eu já fui mais inocente nesse sentido, por falta de uma palavra melhor. Mas eu comecei há alguns anos já a direcionar um olhar um pouco mais... cuidadoso para isso também, para o âmbito político, se tratando da política, ano de eleição e tal. É complicadíssimo tu olhar para um lado e tu não te identificar com aquelas pessoas, e aí tu olhar para o outro lado e tu não te identificar com outras pessoas, né? Só que tu tem uma responsa na tua mão que é um suposto poder de decisão sobre essas coisas, e tu não pode te abster de fazer isso, né? E aí como é que o cara faz isso de maneira mais inteligente, cada vez melhor? Como é que tu mete menos os burros na água, né? Sim. Eu entro em dilemas internos sobre isso constantemente e eu não chego a muitas conclusões, né? Eu chego à conclusão que às vezes mais me favorece, assim, que mais parece melhor para mim, mas eu tenho uma dificuldade extrema, assim, de olhar para um lado, né, e não me conectar com essas pessoas, e olhar para o outro e não me conectar com essas pessoas também, né, por estar desacreditado de um sistema que, sei lá, desde os anos 80, que foi quando eu comecei a entender que existia política, mais precisamente 84, 85, que eu lembro de ter visto a palavra eleição pela primeira vez ali. Foi. Né? 85, né? Foi pra aí. Quantas vezes tu já ouviu, agora vai? Não, agora vai mudar. Tipo, não, agora vai. A coisa que eu sempre me questionei é assim, pô, sério que toda eleição... porque eu vou resolver educação, saúde, isso aqui. Pô, sério, cara, de novo? Pô, não resolveu? Né? Que passou não resolveu. E como é que constantemente esse discurso chega, entra e é eficaz? Como é que isso é tão eficaz, né? Como é que isso consegue ter tanta força a ponto... Parece um controle de massa absurdo, uma hipnose, assim, geral, coletiva. Sempre me incomodou ver que, assim, pô, então quer dizer que quem passou ali não resolveu nada, porque é os mesmos itens a serem resolvidos de novo. Pois é. Impressionante. Aí a função muito é o ano que a gente vive. A gente está num momento muito... todo mundo tem que ter um lado. Todo mundo tem que ter, tá difícil esse processo. Tu é obrigado a agarrar um lado e defender ele com unhas e dentes, e aí tu começa a passar de giro, e aí tu... Né? Pra gente encerrar, eu vou pedir de chegar um pouquinho mais perto da mesa, pra gente entrar aqui na cena os dois juntos. Opa! Mike... Quando eu criei o podcast, eu falei sobre isso antes da gente começar a gravar. A ideia do Osório Cast era poder mostrar... Eu sei que tu tem a tua audiência, que muitas pessoas te conhecem e tal, mas na minha crença de poder criar mais um canal para que as pessoas pudessem acessar gente que tem o que falar e que precisa ser cada vez conhecida por mais pessoas, enfim.
E é um projeto que me deixa muito feliz, porque eu tenho me deparado com pessoas incríveis aqui. Eu sabia que o papo contigo ia ser fantástico. Cara, tu ganhou um fã total aqui. A nossa relação, o nosso amor, ele é muito recente, tá, gente? Então, a gente é colega de trabalho há poucos dias, semanas, né? Podemos dizer dias, né? E entendi de cara quando os guris comentaram que estavam buscando uma voz e logo na sequência me falaram teu nome, daí eu fui o famoso stalkear às vezes, né? De cara entendi os motivos, a gente fala da loucura, do disruptivo, do cara que traz, tudo a gente se percebe, enfim. Cara, e que conversa que eu curti demais, cara. Uma das conversas que, assim, em muitos momentos aqui eu bateu umas emoções aqui que o cara dá aquela disfarçada pra... Sendo o mais sincero possível, assim, realmente gostei demais. E é o que me deixa muito feliz nesse projeto, é ver que eu tô conseguindo trazer pessoas que realmente são mais, sabe? E vou te dizer assim, vou deixar um papo que foi muito divertido, que tem coisa aqui que eu já tô na mente processando do que tu falou. E, galera, o que eu falei antes, assim, que eu brinquei no início, assim, que a ideia é que se você não curtiu, eu não tô nem aí. Porque o que me importa é pro cara que curtiu, o cara que pegou, que sentiu, que foi tocado pela conversa, mas eu tenho certeza que a galera que assistir essa conversa aqui vai ser... Todo mundo vai curtir, que foi muito positivo. Cara, me deixa ter o recado aí pra gente chegar ao final aqui desse Osório Cast, enfim. Manda o teu recado pra galera e também como que a galera pode te localizar nas redes sociais, enfim, pelo universo digital. Muito obrigado pelo momento, pelas palavras. Eu tô muito à vontade aqui. Eu só não boto os pés na mesa porque eu não tenho espaço. Que eu tô super à vontade. Eu sabia que ia ser muito legal. Eu tinha certeza que ia ser um papo riquíssimo. Eu já acompanhava ali o teu trabalho. Ao longo dos últimos dias eu também dei a minha stalkeada ali. Deixa eu ver meus colegas de trabalho. Né? Assisti os teus vídeos, já te falei isso. Né? E sabia que ia ser muito gostoso. Muito obrigado. Um abraço pra galera que tá nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo aí. E as minhas redes sociais, elas têm a mesma arroba. É Mike Coutinho78. Todas as redes sociais. Eu tô em todas elas. Eu só não tô no Pinterest. O resto eu tô em todas. Tô em todas. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Às vezes eu faço uma dancinha lá, rebolativa, chega lá. Mike Coutinho 78. Fica à vontade para me seguir, fica à vontade para me mandar uma mensagem, fica à vontade para assistir, comentar os meus vídeos, me dar um feedback. E se eu pudesse deixar uma mensagem, acho que a mensagem que conduziu a conversa, né, o fio condutor da conversa, acho que, seja você e não se prive disso. Né? Esse é um discurso muito forte meu, talvez dos meus discursos mais repetitivos, que se repetem independente do tema que eu trato. Seja você e não se prive disso, porque no momento que você se privar de ser quem você é, a semente que você nasceu para ser não vai crescer, florescer, dar a árvore frondosa que nasceu para dar, porque... Né? Você está tentando ser outra pessoa que não faz parte da sua essência. Então, acho que essa é a mensagem mais legal que eu posso deixar aqui. Não se prive de ser você. Não importa quem diga o contrário, não importa se não vão gostar, se vão gostar. Não tem como agradar todo mundo. Mas aqueles que forem agradados por aquilo que você é, com certeza vão te ajudar a melhorar não só o teu mundo, mas o mundo de quem te cerca. Era isso. Rock and roll. Show. Rock and roll, é isso aí. Galera, então esse foi mais um Osório Cast Mais. Se você não segue o canal, por favor, inscreva-se. Como eu disse já várias vezes, se você curtiu, dá um like. Se não curtiu, o problema é teu. E eu vou ficando por aqui. Meu nome é Cláudio Osório. Obrigado, galera. Até mais! Feito!